Olá, sou Adelmano Benigno e seja bem-vindo ao programa Saudações. Nós estamos aqui hoje para falar de um tema muito especial. Mas antes de anunciar o tema, eu quero dar as boas-vindas para quem nos assiste do programa Saudações pela TV Band Maranhão e também quem nos acompanha no programa Saudações pelo YouTube. Oportunidade que, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário é muito importante para a nossa produção de conteúdo. E hoje eu quero anunciar aqui os convidados especiais que estão estreando na nossa bancada aqui do programa Saudações, que são os professores Ana Carolina Mello e o professor Gabriel Terci. A professora Ana Carolina Mello, ela é assessora judicial do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, professora de Direito Penal e Processo Penal da Escola Superior de Advocacia da OAB Maranhão, mestranda em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, pós-graduada em Direito Processual Civil e especialista em Direito Criminal. O professor Gabriel Terci, ele é delegado de Polícia Civil do Estado do Maranhão, fundador da comunidade Concurseiramente, é especialista em Direito Penal pelo Complexo Jurídico da Margem de Jesus, psicanalista em formação pelo Instituto Asas, de São Paulo, professor do SV Concurso de São Luís e também professor da UEMA, da plataforma UEMANet, em São Luís, Maranhão. É professor também ainda do Unicursos de Campinas, São Paulo, e bacharel em Direito pela Faculdade de Direito de Sorocaba, do Estado de São Paulo. Então, eu quero aqui, além depois de ter anunciado então nossos convidados, quero passar a palavra então, primeiro, para a professora Ana Carolina Mello, se apresentar, falar brevemente. A senhora que está inaugurando aqui, participando pela primeira vez a bancada do programa Saudações, seja bem-vinda e fique à vontade. Obrigada, Adelmano. Boa tarde. Eu queria primeiramente agradecer o convite, me sinto lisonjeada e honrada estar participando do programa Saudações ao lado do meu amigo, professor e doutor, advogado Adelmano Benigno e do professor Gabriel. E queria acrescentar, é ruim falar da gente, mas queria acrescentar que estou aqui para poder falar um pouco de direito penal, que é com que a gente já trabalha, só com direito penal desde 2018, mais ou menos. Já venho do Ministério Público como residente jurídica, atualmente estou no Tribunal de Justiça, trabalhando com juiz auxiliar e somente nas varas criminais, todas as varas criminais do Tribunal de Justiça da Comarca da Grande Ilha, e faço minha pesquisa em Direito Penal, no mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da Universidade Federal do Maranhão, onde a gente também faz o estágio de docência, que a gente dá aula de penal, processo penal, legislação penal extravagante, e estamos aqui para contribuir hoje no programa e obrigada mais uma vez pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu que agradeço, Ana. A sua presença nos contempla e engrandece aqui o programa de hoje. Professor Gabriel Terci, meu amigo. Agora eu vou falar, Gabriel. Gabriel, meu amigo, por favor, se comunique, né, com nossos seguidores, nossos telespectadores aqui do programa Saudações. Pode ficar à vontade. Acho que não tem outra maneira de começar o discurso a não ser dizendo saudações ao nosso Adelmano, professor. Uma honra estar aqui ao lado da professora. Saudações aos espectadores da Band, aos internautas que estão acompanhando pelo YouTube. É um prazer muito grande estar aqui, uma honra e uma grande responsabilidade, né? Vou completar 8 anos de Polícia Civil do Maranhão como delegado, atualmente lotado no 1º distrito da capital. Professor, já passei por vários ambientes acadêmicos, faculdades, cursinhos, consultoria jurídica e atualmente, juntamente com o cargo, com as responsabilidades da Polícia Civil, nós conduzimos a comunidade Concurseiramente, que é um ambiente aí voltado para o concurseiro. Maravilha. Então, importante projeto aí do professor Gabriel Terci. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação no programa de hoje, porque o tema de hoje é um tema de relevância atual, um tema muito importante, porque nós observamos com as redes sociais hoje, inclusive essa proposta do programa Saudações, é trabalhar de forma técnica, levar a informação de forma adequada para quem nos segue aqui, enfim, nas redes sociais, e também quem nos acompanha pela TV Band Maranhão. E
o tema de hoje são os aspectos penais e processuais do caso, abre aspas, né, caso Tio Paulo. Um caso que ganhou repercussão nas redes sociais na última semana. Também foi matéria de vários programas de televisão, inclusive aqui na TV Band Maranhão. E nós vamos hoje contextualizar, primeiro contextualizar, falar dos fatos, depois acessarmos, falarmos de direito penal, o aspecto material do direito penal do caso, e depois falar do aspecto processual penal desse caso também, porque hoje, na data que nós estamos gravando o programa de hoje, a senhora, a investigada ainda, Érica de Souza Vieira Nunes, e aí eu digo porque é uma informação que é pública, inclusive a equipe aqui do programa Saudações conseguiu o processo, nós acessamos hoje o processo, é um processo que é público, é um inquérito policial que está disponível no processo judicial eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nós acessamos o processo e vamos trabalhar de forma adequada e técnica, levar a informação a você, porque nesses tempos, né, de redes sociais, muitas vezes a informação chega de forma inadequada. Então, nós vamos levar aos telespectadores e também a quem nos segue no YouTube de forma adequada. Então, contextualizando, em 16 de abril do corrente ano, Érica de Souza Vieira Nunes, 42 anos, levou o seu primo, Paulo Roberto Braga, já falecido, conhecido como Tio Paulo, 68 anos, até a data que morreu, a uma agência bancária na zona oeste do estado do Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, para realizar um empréstimo de R$17 mil. O vídeo viralizou nas redes sociais, porque foi gravado por uma funcionária de um banco, em que mostra o senhor Paulo não responsivo mais aos estímulos da senhora Érica. E a cena foi replicada como trend, por humoristas, por muitas pessoas nas redes sociais, e o que faz parte, inclusive, do apelo midiático, e sensacionalista construído pela situação. O que ainda não se sabe é se Érica tinha consciência do falecimento do tio, quando o levou à agência, e segundo a família, ela tem problemas psiquiátricos. Inclusive, a sessão do laudo de necrópsia realizada pelo IML no corpo do idoso não conseguiu concluir se ele morreu antes ou depois de chegar ao banco. E o perito responsável afirmou que o óbito pode ter ocorrido entre 11h30 e 14h30, mas que não havia elementos seguros para dizer, do ponto de vista técnico e científico, que a vítima morreu no trajeto para a agência. O delegado responsável pelo caso aguarda resultado dos exames complementares. Abre aspas, o delegado de polícia do caso. Acredito que não vá mudar o rumo das investigações, só se encontrarem substâncias químicas, explicou o delegado de polícia. A senhora Érica foi presa em flagrante e durante a semana teve a prisão convertida em prisão preventiva. Érica foi indiciada por tentativa de furto, qualificado mediante fraude, e pelo crime de vilipêndio a cadáver. O furto, qualificado, está lá no artigo 155, parágrafo 4º do Código Penal Brasileiro, e o vilipêndio a cadáver no artigo 212 do Código Penal Brasileiro. A defesa técnica de Érica entende que ela não aceitou que o seu tio Paulo, estaria morto naquele momento. É importante também aqui mencionarmos um caso semelhante que aconteceu em outubro de 2020, na cidade de Campinas, estado de São Paulo. Uma mulher de 58 anos levou um companheiro de 92 anos, falecido, há mais de 10 horas, a uma agência bancária para fazer prova de vida e resgatar o benefício da aposentadoria. A mulher também foi indiciada na época por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio a cadáver. Os mesmos tipos penais aqui imputados à senhora Érica. No entanto, o Ministério Público do Estado de São Paulo entendeu se tratar de crime impossível, o Instituto do artigo 17 do Código Penal Brasileiro, onde sequer se pune a tentativa pela ineficácia absoluta do meio ou pela impropriedade absoluta do objeto. Vamos tratar do assunto mais adiante. E a consumação do furto mediante fraude dependeria, obviamente, da prova de vida de uma pessoa que já se apresentava morta. Também entendeu que não houve vilipêndio a cadáver, pois o objeto era apenas... O objetivo da autora era sacar os valores. O caso, então, foi arquivado em janeiro de 2021, caso semelhante. Então, vamos tratar aqui no primeiro bloco sobre os aspectos de direito penal material. Vamos falar do crime, enfim, da conduta aqui, do crime supostamente praticado, se é que se houve crime. Vamos comentar aqui agora
Quero inaugurar, então, com o professor Gabriel. Amigo Gabriel, qual a sua impressão, então, sobre os aspectos de direito penal aqui, desse caso tão relevante, e a sua experiência como delegado de polícia, como professor de direito penal, tenho certeza que o senhor vai nos contemplar com a sua análise. Pode inaugurar, então, a nossa bancada aqui como convidado de hoje. Adelmano, eu acho que antes de nós analisarmos o fato, nós precisamos decidir sob qual ótica do direito penal nós vamos analisar o fato. Nós temos a primeira possibilidade, que é a ótica do direito penal de boteco, que é aquele direito penal falado no almoço de domingo, Sim. Né? Na mesa da macarronada, em que nossos tios e tias manifestam os seus pareceres pseudo-jurídicos. Né? Então, a gente costuma dizer, é um direito penal de boteco ou, num segundo momento, um direito penal técnico. A base jurídica, o que contém a lei, qual é a análise dos nossos tribunais superiores em casos similares, como o Ministério Público se comportou em outros casos, como bem colocado por você. Então, partindo do pressuposto que sua apresentação garantiu que seria a segunda possibilidade, ou seja, uma análise técnica do caso concreto, nós temos que deixar de lado a emoção, nós temos que deixar de lado o clamor social, nós temos que deixar de lado a mídia exaltada para fazer uma análise técnica dos fatos, da conduta da senhora Érica. Eu costumo dizer, Gabriel, inclusive, só uma parte, que todo brasileiro costuma ser um penalista e um comentarista de futebol. Hoje, nós eu acho que o Brasil é mais penalista do que comentarista de futebol, porque a fase da seleção brasileira não é boa atualmente. Né? Antes nós sabíamos quem era os 11 da seleção brasileira, hoje não sabemos mais. Mas direito penal, hoje, você vê na rede social, todo mundo quer dar opinião, todo mundo quer dar análise, inclusive esse é o programa aqui que vai ajudar as pessoas a formar essa análise, né? Exatamente, e a responsabilidade das redes sociais, né? Que hoje ela tem um rito mais acelerado do que o sumaríssimo. Afinal de contas, é publicado um trecho de uma história e imediatamente a sociedade já faz o seu julgamento. E que muitas vezes é injusto, porque baseado em um recorte ou baseado em uma análise não técnica. Então, parabéns pela iniciativa do programa e pela abordagem desse tema que está aí em alta e que eu tenho certeza que os telespectadores e os que estão nos acompanhando pelo YouTube terão clareada a visão jurídica do fato. Né? Então, nós vimos aí várias possibilidades de capitulação jurídica da conduta da senhora Érica. Na peça aí, no flagrante, os crimes mencionados são a tentativa de furto mediante fraude e o vilipêndio a cadáver. E aí, principalmente o vilipêndio a cadáver, ele é o crime que eu acho que tá mais... que ele é mais mencionado, né? Mas as pessoas, em regra, desconhecem do que se trata, desconhecem o que o legislador quis dizer com vilipendiar, né? Tratando da honra do cadáver, porque sim, o cadáver tem a sua honra. Então, nós temos que buscar qual era a intenção da senhora Érica. Em primeiro lugar, para a gente tratar aí do crime de vilipêndio a cadáver, ela tinha a intenção de humilhar. A ideia inicial dela, o dolo da senhora Érica era vilipendiar, ou seja, humilhar o senhor Paulo, ou o dolo dela era se locupletar, era auferir uma vantagem ali, que seria os 17 mil, aproximadamente 17 mil reais de um empréstimo, né? Isso. Então, a primeira pergunta que deve ser feita, qual era o dolo do agente? E, ao que me parece, o dolo da senhora Érica era auferir essa vantagem. Então, nós já nos distanciamos da possibilidade do crime de vilipêndio a cadáver, segundo o meu entendimento. Ana, inclusive, nós estamos discutindo aqui dois bens jurídicos ofendidos. Nós temos o bem jurídico patrimônio, e aí patrimônio em tese aqui do banco. Eu acho que um processo é público, e eu não quero fazer propaganda para o banco, mas como nossa equipe jurídica aqui, a Esté levantou, foi o Banco Itaú, que está lá no processo, inclusive, né? Foi lá numa agência bancária ali em Bangu, no Banco do Itaú.
seria o bem jurídico ofendido, o patrimônio, ou da forma tentada, ou consumada, enfim. E aqui o vilipêndio a cadáver, só para quem nos assiste, vilipendiar, o verbo é menosprezar, é desdenhar, é realmente humilhar. O crime contra o respeito aos mortos. Houve desrespeito ali, essa era a intenção do tio Paulo, aliás, da Érica em relação ao tio Paulo, desrespeitar o tio Paulo ali. Quais as suas impressões, Ana, a respeito? Bom, Adelmano, o que a gente consegue perceber do vídeo, que o dolo inicial, pelo menos que, como o professor Gabriel falou, é que ela queria realmente oferecer essa vantagem econômica para ela. Então, a gente chega naquele ponto de que ela queria oferecer essa vantagem econômica para ela ter essa vantagem, ou ela queria, de alguma forma, menosprezar esse cadáver. Aí, eu fazendo essa questão de menosprezar, eu atingiria o quê? Eu atingiria já os herdeiros, eu já não atingiria mais a questão patrimonial. Outra coisa que está se colocando muito na mídia, ela foi indiciada por furto qualificado mediante fraude. Mas o furto, a gente tem que tirar a coisa da esfera de vigilância da vítima. E eu vou lá e pego. Só que era isso que ela queria. Ela, em momento nenhum, foi tirado nada da esfera de vigilância. Ela estava se utilizando da destreza para que a pessoa de livre e espontânea vontade entregasse, né, para ela esse empréstimo. O próprio trâmite do banco não permite que ela perpetre essa locupletação, né? O trâmite do banco não vai permitir que ela retire da esfera de vigilância qualquer quantia. Creio que, a princípio, nós já teríamos que tratar dessa maneira. Ou seja, o funcionário do banco franquearia o acesso da investigada à quantia, né? Aí a gente chegaria ao quê? No crime de estelionato. Pois né? Isso foi o que me causou espanto. Aí a gente vai pensar o quê? Foi o quê? Foi uma tentativa idônea? Foi uma tentativa inidônea? Porque se foi uma tentativa inidônea, por exemplo, a falsificação grosseira, o que a gente pode entender como falsificação grosseira? Ela estava lá com o tio Paulo, e o tio Paulo o tempo todo ela tendo que segurar. Todo mundo percebendo que ele não tinha mais sinais vitais. Será que dava para ser uma tentativa idônea ou seria uma tentativa inidônea? Se for uma tentativa inidônea, vai para onde? Vai para o crime possível, que foi a decisão do primeiro caso que a gente achou semelhante. Então, fica assim, a gente fica num limbo jurídico que a gente fica sambando para saber onde é que a gente vai tentar encaixar. A gente tem que ver essas minúcias para onde a gente vai saber tentar encaixar. Mas até isso, na questão da tentativa, desclassificaria esse crime ou não. Pois é, Ana, eu fiquei muito curioso quando vi a primeira vez, porque, a princípio, né, como narra, antes de discutir, inclusive, o crime patrimonial, a princípio, me parece o artigo 171 do estelionato. Aí eu queria que o senhor dissesse realmente qual a sua impressão, se realmente ele aparenta ser um estelionato, assim, a discussão, né? Vamos discutir, vamos partir para a etapa depois do crime impossível, eu sei. Mas, a princípio, seria aí um furto ou estelionato? Eu confesso que eu fiquei muito espantado quando houve o indiciamento ali por furto, e aí depois um caso semelhante, que a equipe do jurídico de Saudações levantou, que o caso de São Paulo, como mencionei aqui, também foi furto qualificado mediante fraude. Qual a sua impressão, Ana? Qual a sua impressão, Gabriel, a respeito disso, assim, da tipificação? Teve algum caso semelhante que você já recebeu da delegacia de polícia? Não. Semelhante a esse, não. Porque esse é realmente diferenciado. Mas o que chama a atenção? Quando a gente fala em estelionato, nós vamos induzir uma pessoa em erro, né? O autor induz em erro a vítima para auferir uma vantagem. E eu também me questionei, como seria essa indução em erro? Já que ela visava oferir esse patrimônio, então é interessante a gente questionar quem seria a vítima, o tio Paulo ou a instituição bancária? Presumo que a instituição bancária. O tio Paulo ele estaria ali como um meio para oferir essa vantagem ilícita, essa vantagem indevida. E partindo do pressuposto que esse meio teria que assinar um contrato de empréstimo, presumo eu
que não havia essa possibilidade, tendo em vista o falecimento do indivíduo. Então, se torna aí impossível a aplicação do ardil para induzir a instituição em erro. É a impressão que eu tenho do caso. Em relação ao direito material, como você bem colocou, é exatamente isso. Como que a pessoa vai induzir a outra em erro se o meio não é capaz de fazer essa indução? Né? Se o meio ele estava ali, a depender do tempo, pelas imagens, aparenta já estar em óbito, né? No momento da gravação ali das imagens, em que ela fica pegando a mão e falando assina, assina, assina. Né? Então, há que se considerar. O meio era idôneo à prática, né? Como a professora colocou, né? O exemplo que me veio à cabeça imediatamente é a prática de um estelionato induzindo a pessoa em erro, por exemplo, ao pagar uma dívida com notas do banco imobiliário. Sim. Nossa Senhora. É um erro, né? É grotesco, Sim. grotesco. Então a gente vai para o crime impossível. Gabriel, nós somos geração que jogava o banco imobiliário. Eu acho que isso hoje já não. Não, é que já tem não vai, já não joga o É banco verdade, imobiliário. se joga pelo tablet, né? Sim, Então a gente tem que explicar aí o pessoal mais contemporâneo que banco imobiliário é um jogo de tabuleiro em que existem notas que são bem pequenininhas e notoriamente não são verdadeiras. Então... com a informação que não tem validade, né? Exatamente. Então, eu imagino que quando a gente trata do caso do tio Paulo, a investigada Érica, ela queria pagar uma conta com uma nota do banco imobiliário. Notoriamente... ali há de maneira evidente a impossibilidade da prática do crime por esse meio. Ana, e o vilipêndio a cadáver? Realmente ali, você já mencionou, mas sim, qual a sua conclusão? Realmente é possível ali? A minha conclusão em relação ao crime de vilipêndio cometido pela Érica, eu acho que a gente tem que analisar, não sei se vocês chegaram a ver que conforme o processo, ele tinha solicitado esse empréstimo dia 5 do mês passado. Aí ele ficou com a pneumonia. Nessa pneumonia, ele ficou mais ou menos uns 10 dias no hospital. Né? Eu não tô com as datas, eu tô com as datas aqui, mas... Nós temos inquérito policial aqui, inclusive. Isso, eu até anotei as datas, que... 25 de março foi feito o empréstimo. 8 de abril, ele foi internado com a pneumonia e 15 de abril ele teve alta. No mesmo dia da alta, o que aconteceu? Ela pegou e já levou ele no banco em um outro shopping para que ele assinasse esse empréstimo. Ele ainda estava em vida, né? A gente consegue ver que ele estava vivo. Só que ela lá não conseguiu. Ela teve que ir para outra agência bancária. Deixou para o dia seguinte, dia 16 de abril. Nesse dia, que foi dia 16 de abril, a gente consegue ver que ao chegar no estacionamento do shopping, ele ainda conseguia se manter com a cabeça em pé. Aparentemente estava vivo. E um perito médico diz que sim, outro perito médico diz que não. Eles mesmos divergem. E ao momento que ela chega na agência bancária, em volta de 13 horas, que ele já começa a aparentar aquele pescoço mole. Então, assim... O que parece para a gente chegar nesse crime, se ela realmente queria vilipendiar esse cadáver? O que ela já estava pré-ordenada era oferecer essa vantagem de 17 mil. Para quê? A gente não sabe. Diz ela que era para reformar o quarto dele, não se sabe. Se ele faleceu lá no momento que ela chegou... Também está sendo averiguado que foi naquele dia, só que as horas não estão corretas. Não se sabe exatamente as horas. Mas a questão do vilimpêndio em si, de que ela queria menosprezar o tio, de que ela queria deixar aquele corpo, fazer alguma coisa que ferisse a honra do morto, não consigo ver. Eu acho que o que eu consigo ver mesmo é a questão de que ela queria oferir a vantagem patrimonial. Mas fazer alguma coisa jocosa, desonrosa com o cadáver, eu acho que pelos fatos, pelo que a gente conseguiu ver da própria persecução penal, pelos próprios vídeos que a gente consegue ver na mídia, não consigo ver que ela queria desonrar de alguma forma o de Cujus. Já partindo para o final do primeiro bloco,
aqui na TV Band Maranhão. Hoje, na data de hoje, né, 24 de abril, nós estamos gravando o programa, ela ainda se encontra presa ainda. Há um pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela defesa dela. Tem documentos médicos juntados aqui que alegam problemas psiquiátricos, né? E essa questão depende de um incidente de sanidade mental, então por isso que nós não podemos aprofundar ainda a questão da culpabilidade, se ela realmente a doença mental afastaria a sua responsabilidade penal ou não. Só que essa discussão, ela sequer pode chegar se nós entendermos aqui, que aí vamos finalizar o bloco, se há crime impossível ou não. Porque o crime impossível afasta a tipicidade. Logo, se o meio é ineficaz para alcançar o resultado, ou então o objeto para se ofender já está prejudicado, então não há possibilidade de haver crime, que é o artigo 17 do Código Penal. Qual a sua impressão, Gabriel, e depois Ana, qual a impressão de vocês a respeito se realmente houve crime impossível ou não, do que nós temos de informação aqui por enquanto? Eu acho válido destacar a diferença do crime impossível para a tentativa, né? Já que ela foi autuada e indiciada pela tentativa do crime de furto qualificado. O que é uma tentativa? A tentativa, ela ocorre quando o autor não consegue concluir, não consegue consumar o crime por razões alheias à sua vontade. E já o crime impossível, ele não vai ocorrer por absoluta ineficácia do objeto, do meio, né? Ou seja, que é exatamente o caso em tela. No caso em tela, eu entendo que não houve a tentativa, porque não foram razões alheias à vontade dela. O meio era ineficaz para que ela conseguisse aquele objetivo. Traçando um paralelo para chamar atenção, num crime de homicídio, o autor busca a morte da vítima, inoculando em sua bebida uma substância que não vai causar mal a ela. Crendo ser veneno, o autor vai lá e coloca no café da vítima um pó branco que o autor acredita ser veneno, mas aquele pó branco, na realidade, é um açúcar. E a pessoa vai e consome o autor não vai ele não vai ter contra si a imputação de homicídio ou de tentativa. Não houve tentativa. Não houve razões alheias à vontade dele. Por quê? Porque o meio que ele utilizou era impossível para trazer o resultado que ele buscava. Então, nesse paralelo com o caso do tio Paulo, fica claro para a gente que o meio que a senhora Érica estava utilizando era uma colherada de açúcar para matar uma pessoa que não tem diabetes. Ela não conseguiria a consumação, seja de um furto mediante fraude ou de um estelionato. Ela não conseguiria essa consumação, já que demandaria aí, presumo, a assinatura do falecido tio Paulo, para que ela conseguisse auferir aí aquele valor que ela buscava. E você, Ana, para a gente finalizar esse bloco? Bom, o professor Gabriel, ele falou tudo, né? Mas é como ele falou, e retomando um pouquinho a minha fala anterior, é que eu vejo como o meio foi ineficaz porque foi teratológico aquilo ali. Ele não tinha mais movimentos vitais, ele não tinha mais como pegar a caneta e assinar, tanto que ela fica, né? A gente vê o vídeo, a gente tem que lembrar do vídeo. Ela fica, assina, tio. Se o senhor não assinar, não tem como. Então, acaba que aquele meio é ineficaz. Não tinha como fazer com que o agente bancário acreditasse que aquela pessoa estava viva. Então, reforçando, talvez, assinando embaixo do que o Gabriel falou. Pois bem, vamos continuar o assunto agora, falando das ações processuais, lá no YouTube. Nós vamos finalizar aqui, então, pela TV Band Maranhão, agradecendo, mais uma vez, o espaço concedido, a oportunidade. Mais uma vez, acesse lá o programa Saudações no YouTube, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, siga as redes sociais do Instagram e as demais redes sociais do programa Saudações e, como mencionei aqui, a Érica, a senhora continua presa. Será que é o caso de manutenção da sua prisão? Vamos continuar esse debate lá no YouTube. Então, passa lá para o YouTube e vamos continuar com essa discussão lá. Até o próximo programa, um abraço e até a próxima oportunidade.
Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.